23 minutos, confirmando 7h23. Gente, vai acontecer o 11º Seminário de Meliponicultura e o terceiro encontro de meliponicultores do Seridó. O tema deste ano, profissionalização da meliponicultura no Seridó. O evento vai acontecer no sábado, dia 24 de maio, no Gargalheiras, em Acari. Estou aqui com o nosso amigo Ítalo Lopes, ele que faz parte da organização e vai contar detalhes aos ouvintes do nosso Panorama 95. Ícaro, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Ícaro. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho. Inicialmente eu quero agradecer a você e ao programa, porque sempre dispôs para essa agenda bacana da ecologia, da preservação ambiental, das abelhas, da arborização urbana. Então, também quero agradecer, fazer logo os agradecimentos para não esquecer, ao prefeito Fernandinho, que acolheu prontamente essa ideia, a Jorge Brito, que ele está incessantemente à frente desse programa, desse evento, a Deise, sua esposa, a Erione, que é a nossa presidente da nossa associação, Associação de Meliponicultores e Meliponicultoras Potiguar. Ela foi criada em 2016 e tem como objetivo exatamente isso, fomentar a meliponicultura no estado do Rio Grande do Norte. Então esse evento será o terceiro do Seridó. O Seridó ele está protagonizando a meliponicultura do estado desde 2020. A gente começou a criar em 2019, depois chegou a pandemia. Todo mundo sabe que o Jardim do Seridó, que é a sua cidade, é o berço. Mas assim, deu esse avanço a partir da pandemia, quando a gente conheceu a AMEP, e fizemos já o primeiro encontro aqui em Caicó, em 2022. Fizemos o segundo encontro em Lagoa Nova, em 2023. E vamos fazer o terceiro encontro em Acari. Concomitantemente, a AMEP fez o 9º, o 10º e o 11º. Ou seja, os últimos 3 encontros na região do Seridó. Então, esse é um evento com apoio de várias entidades, como a Prefeitura, a Emater, o SEBRAE, o Instituto Federal de Currais Novos, né, a UFESA, o Espaço Asa, que é um espaço lá da UFESA de criação de abelhas, e Mangangá Produtos. Então, será o dia todo, será lá no Centro de Turismo de Acari, na estrada do Gargalheiras. O custo é R$ 40. Você pode fazer a inscrição via o Arboriza Caicó. Tem um folder, uma história agora passando lá, que você pode entrar no site e fazer essa inscrição. Ou você pode fazer pessoalmente lá no evento. O Ícaro, por que a escolha de Acari para sediar esse evento? Eu chamo a Mãe Acari porque meus antepassados vêm de lá, de um lado. Então a Mãe Acari foi Pedro George. Todo ano a gente faz nossa assembleia ordinária lá em Tibau, e Pedro George sugeriu a ideia de Acari. E quem conhece Acari entende por que Acari é Acari. Na beleza, né, na alegria do povo, na receptividade. E Pedro George, quando falou com Fernandinho, o prefeito, prontamente ele atendeu. Então a gente articulou com nossa associação, com nossos parceiros, e dia 24, a partir das 7 horas, será o evento, um seminário bacana, professores doutores, técnicos. Realmente vai ser imperdível para quem cria abelha com ferrão ou sem ferrão, especialmente sem ferrão. Me fala um pouco da programação do evento. A programação do evento, a gente vai ter café da manhã e a recepção a partir das 7 horas. Aí a gente vai ter abertura oficial. A primeira palestra será Avanços e Desafios da Meliponicultura Potiguar, professor Dr. Ayrton Carvalho, da UFESA, professor doutor. A segunda palestra, Sanidade Apícola e Meliponícola. Marcos, só para deixar claro, porque as pessoas misturam muito. Apicultura, apis, abelha com ferrão. Meliponicultura, meliponas, abelhas sem ferrão. Ícaro, mas as meliponas não têm ferrão? Tem, mas atrofiou. Com o passar do tempo, atrofiou e elas se protegem nos ocos. Já as apis, elas se protegem fora, por isso que elas têm ferrão. Então a palestra número 2 é a Sanidade Apícola e Meliponícola, desafios atuais e estratégicos para a sustentabilidade da produção. Vez por outra está aparecendo uma doencinha já. A terra ela está
todo mundo está percebendo que a sustentabilidade começa a aparecer doença. Quem já ouviu dizer doença em abelha? Né? Pois já está acontecendo. Professora Cátia Cramacho, também de Mossoró. À tarde nós teremos oficinas de saboaria, teremos análise sensorial do mel com Vitor Hugo e teremos várias salas temáticas. À tarde vai ser assim, palestras e salas temáticas e oficinas. E você vai escolher, não vai ser só uma coisa. Abelha e mel como ferramenta pedagógica, a sensibilização da importância das abelhas na nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem meliponário na UERN, meliponário didático, cabe tudo aqui nessa abelha e mel como ferramenta pedagógica, a sensibilização da importância das abelhas para a nossa vida. Nós já temos meliponário no SERES, meliponários educativos, eu estou falando. Certo? Então, esses bichinhos que a gente fala, a gente tem tempo, Marcos? Claro, fica à vontade. Esses bichinhos que a gente fala, a gente está falando de bichinhos de 125 milhões de anos. Cerca de 20 mil insetos desses no mundo, cerca no Brasil de 3 mil. Catalogados produtores de mel, mais de 300. Estima-se que esse número vai chegar até muito mais. Ou seja, só no Brasil nós temos cerca de 3 mil abelhas. Existem as solitárias, que não produzem mel, elas são cerca de 18 mil, e existem as outras que produzem mel, cerca de 2 mil abelhas. Agora, Ícaro, para quem está em casa nos ouvindo, o que é a meliponicultura e por que ela tem ganhado tanta força no Seridó? Pronto, depois você me cobra o outro evento da tarde, certo? Então, a meliponicultura é a criação das nossas abelhas nativas da Caatinga, né? E elas são responsáveis, além de você gerar renda, vou enricar com meliponicultura, não, mas é sustentável, gera renda, gera os produtos meliponícolas, que são o mel, o gel próprios, sabonete, tá certo? Gera o benefício à sociedade, como a polinização, que a gente vai falar no evento de 3 horas, polinizadores em foco. 77%, cerca de 77% dos alimentos que o ser humano consome precisa de uma abelha para polinizar. Ícaro, e o beija-flor, e o morcego, tal. Está no restante. E as vespas, está no restante. Só a abelha, 70%, 77%. Você imagine, Marcos, sem abelha. Não tem alimento. Sem alimento não tem vida. Cerca de 80% das matas precisam de abelhas para polinizar. Eu não estou falando abelha e vespa, abelha e beija-flor, abelha e morcego. Não, só abelhas. Entendeu? Então, além da questão econômica, tem a questão de vida mesmo do planeta. Posso entrar nos acidentes que vem acontecendo aí. A Apis, que é essa abelha com ferrão, ela mata, se a pessoa for alérgica. Mas ela só ataca se ela for perturbada. Às vezes acontece um problema, como aconteceu de uma senhora que levou 1000 e tantas picadas e graças a Deus está viva. Ou o enxame estava a caminho, ou o enxame se assustou com algum barulho, tá certo? Mas se o enxame estiver lá no canto dele, ele não ataca você. Alguém aqui, se perceber um enxame de abelha Apis, aquela africana, em um pé de ninho, qualquer outro pé, qualquer outra planta, liga para o bombeiro, não vai tentar mexer, tá certo? Então só quero deixar essa observação, porque muita gente faz abelha assassina. Teve um seriado dos Estados Unidos aí no passado, abelhas assassinas. Não são assassinas. Você acha que isso prejudicou bastante as pessoas entenderem a importância que tem as abelhas? Sim, só que a gente está revertendo. Então, além dessa questão econômica, tem a questão, voltando agora para o evento, tem a questão dos polinizadores em foco. O potencial das abelhas para transformar o futuro da cafeinocultura no semiárido. Eu não sei se você está sabendo de um projeto, acho que é Jaçanã, né? Um investimento bom para se plantar no mínimo 500 pés de café. Então, vai se precisar de abelhas canudo para polinização, que aumenta muito a produção, tá certo? Dessa cultura do café. O Nordeste já produz quase tudo, né? O Nordeste produz tudo. Agora o Nordeste vai produzir café. Bacana, né? Com as abelhas ajudando. Ícaro, me fala aí também agora do terceiro encontro dos meliponicultores do Seridó, que é um evento que vai acontecer no mesmo dia também do seminário, não é isso?
é concomitante. Na verdade, quando a gente fala o 11º da AMEP, que é a nossa associação, que ela é ramificada em todos os setores do Rio Grande do Norte, existem outras associações, existe o Joca lá em Jandaíra, existe grupos de Natal, existe o grupo do Seridó, mas existe a AMEP, que é como se fosse a mãe de todos. Nem toda a região são associados, certo? Mas concomitantemente com o 11º seminário da AMEP, nós temos o 3º encontro de meliponicultores do Seridó. Ou seja, faz 5 anos que o Seridó protagoniza a meliponicultura do Rio Grande do Norte. E isso é bacana. E quando terminar a Cari, a gente já tem outra proposta para o Seridó também. Como é que faz a inscrição do evento? Pronto, a inscrição vocês vão fazer ou no dia, ou vocês vão chegar lá, vão entrar no story do Arboriza Caicó. O Arboriza ele só nasceu por conta das abelhas. E vai ter lá o link, você vai acessar o link e vai ter toda a programação. E você pode fazer sua inscrição, faz o pagamento. Lá, com esse pagamento de R$40, você tem direito, não à camiseta, mas você tem direito ao café da manhã e um almoço. Bacana. Que bom, né? Teremos também feiras lá de produtos meliponícolas, né? E abelhas para vender também. Abelhas lá para vender? Abelhas para vender. Teremos coleta de abelhas. Você, da zona rural, que achou aquela abelhinha que não conhece ainda, você pode coletar, coleta e leva lá para o professor Ayrton levar, possa ser uma nova espécie. Você que colheu seu mel agora, de Jandaíra, você quer saber a qualidade, o pH, a questão da acidez, o exame vai ser feito na hora. E já sai na hora o resultado? Já sai na hora. A microbiologia não, demora. Mas isso aí é uma parceria com o IF de Currais Novos. Então o Rio Grande do Norte ele tem, nós temos o decreto que regulamenta a lei, nós somos um dos únicos estados, tem outros estados, Santa Catarina, São Paulo, que a meliponicultura é regulamentado. E isso é muito bacana. Eu diria que é uma parceria, são esforços contínuos da nossa AMEP, da UFESA, não podemos deixar de fora a UFESA, né, a academia, do SEBRAE, da Rota do Mel de Jandaíra. Para vocês que não entendem a Rota do Mel de Jandaíra, foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional lá atrás, e é quem está desenvolvendo toda essa cadeia de produção, de venda. Ícaro, qual a importância das abelhas sem ferrão para o meio ambiente e para a nossa agricultura local? Pronto. A nossa caatinga, ela tem diversas espécies de abelhas, onde a nossa rainha é a jandaíra. Então, quem é que faz melhor na sua casa, Marcos? É você ou é uma pessoa de fora? Eu digo intrinsecamente. Então, as plantas emitem um hormônio, um atrativo para as nossas abelhas. Então, as nossas abelhas nativas, elas polinizam muito melhor a nossa caatinga do que as outras. É altamente proibido você trazer uma mandaçaia da caatinga, que também é da caatinga, mas é ali do setor do Rio São Francisco para cá. Tá certo? A Apis mellifera poliniza. A Apis mellifera é com ferrão. Mas ninguém poliniza melhor a caatinga do que nossas abelhas da caatinga. Em especial a nossa jandaíra, nós temos também cupira, nós temos canudo, nós temos as amarelas. As amarelas são as fesomelitas, pode ser do ordenale, varia, são mais de 22 espécies. Todas sem ferrão? Todas sem ferrão. Ícaro, mas como é que elas se defendem? Como é, Geraldinho, que elas se defendem? Eu fiquei curioso, vou esperar a sua resposta aí. Na mordida. Olha, de que maneira? Elas têm mandíbula. Ela ataca para se defender. Mas ela só vai atacar se você for perturbar ela. A jandaíra ela tem uma mordidinha que eu digo muito, é menor do que, dói menos do que uma formiga alemanha. Porém, você estando com uma jandaíra, ela procura áreas rosadinhas. Você estando com uma jandaíra lhe mordendo é uma coisa, você estando com 1000 é outra. Né? Em cima de você. Uma curiosidade, aqui em Caicó, apenas no Rio Barra Nova, eu descobri, tem uns 12, 13 ninhos. Em mais nenhum canto aqui na minha proximidade eu descobri. Tem na mata, tem Jardim de Seridó, tem outras propriedades de colegas da gente. Mas aqui mesmo, no pertinho de Caicó mesmo, eu só achei até agora. O melhor canto de se deixar
Marcos e Geraldino, é na mata. Você pode botar a isca para pegar e levar para fazer no seu meliponário, mas você não pode tirar a abelha na mata. É crime ambiental. É cadeia. Tá certo? Ícaro, quais são os principais desafios enfrentados pelos meliponicultores aqui do Seridó? A gente precisa se organizar mais. A gente precisa de um bom mercado. Hoje em dia. Agora, primeiro a gente precisa fazer com que o nosso cidadão caicoense, seridoense, norte rio-grandense entenda que mel é alimento. Mel não é só remédio. Na Europa, a per capita lá é uma pessoa, 2 quilos por pessoa. O Nordeste, o Brasil, é 60 gramas por pessoa. Isso eu estou falando de mel de uma forma geral. Você imagine quando a nossa produção aumentar, que as pessoas entenderem que mel de jandaíra é medicinal, tem comprovação científica, tá certo? E começar a usar na sua mesa, diariamente, trocando pelo açúcar. Todo mundo sabe que o açúcar faz mal, né? E o mel de jandaíra ele é cheio de enzimas, só tem coisa boa no mel de jandaíra. Você pode adoçar refeições com mel de jandaíra? Pode, você pode adoçar. Agora, assim, o mel de jandaíra, qualquer tipo de mel, ele não aguenta calor. Acima de 65 graus, ele perde propriedades. Isso, às vezes, confronta com aquele senhorzinho da zona rural que fazia o lambedor e jogava mel. Mas minha vozinha Maria, já falecida lá do Mundo Novo, botava corama, acho que é corama o nome, na beira do fogão a lenha e ia botando. Então, não passava de 65 graus. Aí hoje eu entendo porque ela não fervia o mel. O nosso amigo Tarcísio Bezerra, lá do Chão do Cajueiro, em Florânia, ele pergunta, ainda existe abelha de uruçu? Existe, como é o nome dele? Tarcísio. Tarcísio, a uruçu nordestina, o bioma dela é a Mata Atlântica. Eu tenho 2 exemplares, são tratores. Não adianta trazer uruçu para o sertão, mata. É crime ambiental trazer abelhas de outro bioma. São as mais lindas. Ela não resiste aqui no Seridó? Não, porque elas são praticamente fritadas com o calor. Elas precisam de umidade. Tarcísio, elas são verdadeiros tratores. São as mais lindas que eu conheço do litoral do Brasil, todinho da Mata Atlântica. Há uma diferença da abelha do litoral para o sertão? As espécies são diferentes, elas são grandes. Também são chamadas de meliponas, porque meliponas são abelhas grandes produtoras de mel. As amarelas, elas produzem mel, mas são menorzinhas. Ali em Acari tem muita canudo. Sim, uma curiosidade bacana. O nosso seridó recebe o nome de uma abelha, que é a cupira seridoense. Cupira seridoense. Só existe 2 tipos. A litorale, que é do litoral, e a seridoense, porque foi achada aqui. A abelha aqui da região, ela sobrevive em qualquer região do Brasil, né? Não. Não é forte, não. Não é que seja forte ou fraca, é assim. Existe o bioma. Ela precisa de calor na época do calor e ela precisa de uma umidade controlada na época das chuvas. A nossa jandaíra, se a gente levar para o sul, é só para matar ela. Por isso que é crime ambiental. Se você pegar um uruçu nordestino e trazer para cá, é crime ambiental. Se você pegar uma mandacé da Caatinga, que é lá do São Francisco, que também é Caatinga, né? Mas se você trouxer para lá é outra Caatinga. Ela vai copular com a rainha da gente e mata a rainha da gente e acaba com os ninhos. Se você trouxer Jataí lá de São Paulo e levar lá para a Serra do Martins, você está cometendo um crime. Porque elas estão entrando no ninho das pimentas lá e quando chegar as dificuldades de clima, a Jataí vai morrer e matou a pimenta também. Ô Ícaro, a meliponicultura, ela pode ser uma alternativa viável de renda para agricultores familiares? Pronto, isso é um projeto. Inclusive, já falamos na campanha com a vereadora eleita Analine e ela vai nos ajudar nisso aí. Fazer um projeto para disseminar em todos os recantos da zona rural de Caicó a abelha jandaíra. Lógico, para quem quiser, né? A cidade já está bem cheinha de jandaíra. Agora o objetivo é a zona rural. É renda. É sustentabilidade com renda. Dá para tirar renda da meliponicultura? Dá para tirar renda. Os meliprodutos, tudo é sazonal. O mel é sazonal. Esse ano, janeiro, foi uma maravilha. 349 milímetros. Ótimo. Quando o mameleiro e o velame abriu, que começou a juntar um mel delicioso, bem amarelinho, cor de ovo, de gema de ovo,
Aí teve a estiagem de fevereiro, 49, 45. Quem mede isso tudo para a gente é o professor Brito. Professor, um abraço para você que está nos ouvindo agora e nos vendo. Aí fevereiro, março foi 100 e poucos milímetros, abril praticamente choveu aqueles 60 do início do mês e pouquinho. Então esse mel a gente não consegue controlar ele. Mas própolis, os outros produtos a gente consegue. O geoprópolis a gente consegue fazer. Geoprópolis melhora imunidade, melhora problemas de fígado, de rins. Tudo isso é pesquisa da USP. O geoprópolis que todo ano a abelha vai ter. O mel do mosquito serve para quê? O mosquito é um tipo de abelha, diz aqui o nosso ouvinte. O jati, eu já criei jati, ela é bem miudinha, a gente morre de trabalho quando tem jati, jandaíra, e toda bichinha pequena é atrevida, né? Porque ela pega a asinha da jandaíra e simplesmente já foi. Então, ela mata a jandaíra? Ela mata, porque na hora que corta a asa, não voa. Quando não voa, morre. A minha avó, Verina Lopes, ela dizia assim, que para problemas de olho, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho conhecimento científico para dizer. Eu sei que eu já tomei, é altamente saboroso. Marcos, uma coisa importante, todo mel de abelha nativa precisa ser maturado, tá certo? Se você não for maturar seu mel, você vai botar na geladeira, você vai botar na porta, na parte de baixo, num recipiente com a boca larga, porque se ele cristalizar, você tem como acessar e consumir seu mel. Porque às vezes cristaliza e diz, o mel não é puro, o mel é misturado, o mel é isso, o mel é aquilo. Botar açúcar. Todo o mel ele cristaliza se ele for bom. Porque nós temos açúcares, glicose e sacarose. Glicose e frutose. Quando a abelhinha pega mais glicose, o néctar é mais rico em glicose, tende a cristalizar esse mel. Quando pega mais frutose, não vai cristalizar esse mel ou é mais difícil de cristalizar. Hoje em dia já se comercializa mel cristalizado também. Como é que a profissionalização pode impulsionar a produção e a comercialização do mel da abelha nativa aqui no Seridó? Muito bem. A gente teve o prazer e o benefício, desde que a gente começou, já existiu, eu chamo os anônimos, mas foram essas pessoas que há 20, 30, 50, 100 anos deixaram a meliponicultura para a gente pegar hoje com toda essa tecnologia que tem. Então a gente foi capacitado, o Seridó ele foi capacitado desde 2020 com vários cursos, tá certo? Então esses cursos dá subsídio a gente para a gente já fazer a coisa diferente. A gente tem que fazer um manejo bacana. O que é o manejo? É você estar abrindo ela, é no verão você alimentar, é quando estiver perto das chuvas você tirar todo aquele mel que você botou. Aquele mel não é o mel puro de jandaíra, mesmo ele sendo mel, mas não é o mel da florada do inverno. Aí sim, você vai tirar com boas maneiras, como a lei regulamenta, para que ele seja livre de salmonelas, de impurezas. Acabou, Geraldinho e Marcos Dantas, aquela história de mel com a mão. Espremer mel com a mão. Aquilo traz doença, minha gente. Certo? Então, depois disso tudo, aí o Sebrae está com um projeto com a gente de consultoria para a gente fazer aquilo que eu falei para você, cursos de saboaria, a questão de vender o nosso mel. Primeiro, mostrar à comunidade de Caicó e do Rio Grande do Norte que o mel tem que estar na mesa da gente. Né? Na hora que tiver a produção maior, o mel tende a baixar. Porque senão, desculpe a sinceridade, a China vai comprar todo o mel da gente e vai botar gafanhoto para a gente comer. Desculpe a expressão que a gente está ao vivo aqui. Mas é assim, a gente tem que servir o nosso mel de jandaíra na mesa do caicoense. Né? Aí pronto, aí gera riqueza não, mas gera renda, é sustentável. Ícaro, obrigado pela sua participação, sucesso no evento e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Mais uma vez agradecer a nossa presidente Erione, da MEP, ao prefeito de Acari, né? Fernandinho, a todos que estão na linha de frente e principalmente a Jorge Brito e Deise, que está acolhendo toda a comunidade da meliponicultura do Rio Grande do Norte. Né? Estejam convidados, você que já é do grupo dos meliponicultores potiguar, do Seridó, de Natal, ou se você não faz parte de nenhum grupo, vai ser um grande evento de meliponicultura. É um mundo, Marcos. A criação das abelhas sem ferrão é um mundo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe.
Muito obrigado a vocês. E qualquer coisa é só entrar no Instagram ou do Arboriza Caicó ou do Meliponário Zumbi. 7h48, confirmando